Fala pessoal, Renato aqui, mais uma vez obrigado por aqui estar curtindo o nosso canal, vendo os nossos vídeos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão da inflação do Bitcoin, né? Então quando a gente fala assim, você quer proteger seu patrimônio contra a inflação, contra a desvalorização da moeda, invista no Bitcoin, compre Bitcoin. E não tem muito a ver com a questão de variação do Bitcoin, mas em si com o processo inflacionário que ocorre no Bitcoin, que é controlado. Então, para isso a gente vai falar sobre halving, emissão de moedas e o futuro da mineração. Legal? Então, se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar aqui o vídeo, para que a gente chegue ao maior número de pessoas, compartilhe com os amigos também. Legal. Bom, que o Bitcoin é uma revolução financeira, eu acho que você já está começando a perceber. Então, diferente de moedas tradicionais, que são controladas por bancos, inclusive a sua emissão, bancos e governos principalmente, né, bancos centrais, por exemplo, ao redor do mundo. O Bitcoin, pessoal, como ele é um programa, inclusive de código aberto, todo mundo sabe como funciona o processo de emissão de moeda. Vamos lembrar que inflação é expansão, é aumento de base monetária. Inflação não é índice de preço. Índice de preço é consequência da inflação. A inflação, inflar significa aumentar a base monetária. Isso é controlado no Bitcoin, tá? Controlado e previsível. O grande responsável por isso é um processo no Bitcoin chamado de halving. Então hoje aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês como funciona essa emissão, essa inflação, essa expansão de base monetária do Bitcoin e o impacto do halving e porque isso reforça as propriedades do Bitcoin como a melhor forma de dinheiro já criada. Legal? Então vamos lá. Nos sistemas tradicionais, governos e bancos centrais, eles controlam a emissão do dinheiro. Quanto mais eles imprimem moeda, a oferta cresce, mas a demanda nem sempre acompanha. O que acaba acontecendo? Isso desvaloriza o dinheiro ao longo do tempo. Então, quando você pensa na sua vida, quando você tem mais um negócio ali à sua disposição, menos valor você dá. Quanto mais dinheiro se imprime, isso que acontece muito com as economias mundiais. Por quê? Porque os governos gastam demais. Se os governos gastam demais, eles precisam de dinheiro para pagar seus custos, né? Então, quando a gente fala de austeridade política, é porque os governos gastam demais. E quando o governo gasta demais, a inflação sobe. Por que a inflação sobe? Porque ele precisa de mais moeda, mais papel moeda para pagar os seus custos. Então esse é o motivo da inflação, né? Então o que acaba acontecendo, né? Num primeiro momento, você não tem um reflexo imediato. As empresas, as instituições que têm acesso num primeiro momento não sofrem a inflação. A inflação não é o governo imprimiu moeda, gerou inflação. Não, isso acontece ao longo do tempo, né? Isso é chamado de efeito Cantillon, né? Então, a classe mais baixa, nós sim sentimos ali na boca, lá embaixo, o efeito da inflação. Mas quem tem acesso primeiro a essa moeda, não. Que são os governos, são os campeões nacionais, os grandes conglomerados que têm acesso mais fácil a crédito, a investimentos, etc., né? Enfim, se você acompanha a política brasileira, ao longo das últimas décadas, você sabe de quais empresas a gente está falando, né? Isso acaba desvalorizando então o dinheiro, reduzindo o poder de compra das pessoas. E aí o que aconteceu? O Bitcoin foi criado exatamente para combater isso, tá? Diferente do dinheiro tradicional, o Bitcoin foi projetado para ter um limite máximo de 21 milhões de unidades. Então nunca haverão mais do que aproximadamente 21 milhões de moedinhas de Bitcoin. Por quê? Porque esse é o ciclo. Então é um ciclo, é assintótico, é descendente. Então ele começa no valor X e ele vem caindo até não existir mais. Novos bitcoins são emitidos como recompensa. Como é que funciona essa emissão, né? É uma recompensa para os mineradores que processam as transações e garantem a segurança da rede. Então, se você é um minerador de Bitcoin, você participa do processo de validação das transações e de resolução lá daqueles problemas matemáticos que eu comentei no vídeo anterior, você recebe uma recompensa,
tá? Mas como eu comentei, essa emissão ela segue uma curva ascendente, né, e previsível. E aqui que entra o tal do halving, tá? Aproximadamente a cada 210 mil blocos minerados, que dá um intervalo aproximado de 4 anos, por isso que se fala que o halving acontece a cada 4 anos, acontece esse fenômeno chamado halving. Tá? O que acontece, pessoal? Por que é decrescente? Porque quando acontece o halving, a emissão ela cai pela metade. Ou seja, a recompensa aos mineradores cai pela metade. Então, para explicar para vocês, lá em 2009, quando começou o Bitcoin, a recompensa era de 50 Bitcoins por bloco. No primeiro halving, o que aconteceu? Caiu para 25. No segundo, caiu para 12,5. Atualmente, a gente está em 6,25. Tá? Aliás, minto. Em 2020 estava em 6,25. Agora, em 2024, caiu para 3,125. Então, esse processo ele continua até que o último Bitcoin minerado aconteça por volta ali de 2140. Por isso que a inflação é programada. E a gente estima o limite máximo de Bitcoins que serão minerados, entende? Então, quando chegar lá em 2140, que vai ser o último bloco, acabou. Quem tem, depois vai virar só moeda circulante. Não haverão mais novas. É como se acabasse o ouro. Não tem mais ouro para ser minerado no mundo. É como se isso acontecesse. E aí, o que acontece? Quanto mais escassez, maior valor se tem um ativo. Né? Se o ativo é muito escasso, mais se dá valor para ele. Então, quando você tem um controle de escassez que acontece com o Bitcoin, o ativo tende a se valorizar mais e mais. E aí, e depois, né? O que vai acontecer quando o último bloco for minerado, né? Então, os mineradores, eles vão continuar sendo incentivados pela taxa de transação. Então, assim, as transações vão continuar, garantindo segurança da rede sem precisar de nova emissão. Isso reforça mais uma vez a escassez do Bitcoin, tá? Eu queria até fazer para terminar aqui nosso vídeo, que já está com 7 minutos. Se você pegar Aristóteles, há mais de 2000 anos, ele definiu o que faz algo ser um bom dinheiro. Tá? São 6 características fundamentais. A durabilidade, ou seja, o Bitcoin é digital, ele não se deteriora. A portabilidade, ele pode ser enviado para qualquer lugar do mundo em forma instantânea. A divisibilidade, cada Bitcoin pode ser fracionado até 100 milhões de unidades, que a gente chama de satoshis. Vocês já me viram com a camisa aqui, Satoshi, né? É até uma homenagem a Satoshi Nakamoto, mas Satoshi é a 100ª milionésima divisão de um Bitcoin. A escassez, só existirão 21 milhões de unidades no longo prazo. A fungibilidade, ou seja, cada Bitcoin é igual ao outro. Então, por exemplo, você pode pegar moedas e você fundir, né? Você consegue, por exemplo, o ouro, identificar que uma pepita de ouro ela é equivalente a outra pepita. É difícil de identificar isso, né? Uma pedra preciosa é igual a outra, é difícil, né? Identificar isso. Mas um Bitcoin é sempre um Bitcoin. E a aceitabilidade, né? Então, com a adoção crescente, cada vez mais pessoas acabam identificando como reserva de valor. Então, diferente das moedas fiduciárias, que podem ser manipuladas, podem ser inflacionadas, o Bitcoin atende a todas essas características, considerando como o melhor dinheiro já criado, pessoal. Então, para terminar, se a gente olhar os ciclos passados, o halving sempre foi um ponto de inflexão para o preço do Bitcoin. Quando acontece a redução e a demanda cresce, né, a tendência histórica sempre foi de valorização. Porém, isso nunca é nada certo, né? Mas se você olhar sempre o passado, isso sempre aconteceu, né? Então, os ciclos de halving então, aconteceu agora em 2024 e o próximo deve acontecer por volta de 2027, 2028 ali, o próximo halving, tá? Então, espero que você tenha entendido essa questão de escassez do Bitcoin,
tem entendido por que o Bitcoin é tão valioso com relação a uma definição de moeda, seguindo até os princípios aristotélicos, tem entendido o que é o halving. E se você gostou do conteúdo, ficou um pouco mais longo esse vídeo, não esqueça de deixar um comentário, deixar uma sugestão para a gente de melhoria. A gente está sempre procurando aqui melhorar os conteúdos e trazer conteúdos curtos, mas extremamente específicos e enxutos para vocês, mas procurando trazer qualidade, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.